Que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe, ampare e ilumine. Quando nós refletimos a respeito da superioridade de Jesus, nós percebemos o quanto a linguagem humana é pobre para descrever, para construir de maneira verbal os adjetivos, os atributos, as características deste Espírito, da sua grandeza, do seu significado para nós outros, espíritos perfectíveis, criados para que um dia possamos viver a plenitude do seu reino de amor e luz. Diz o Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, que rezam as tradições do mundo espiritual, que as comunidades angélicas dirigentes do cosmos se reuniram em 2 vezes nos milênios conhecidos. Primeiro, para o lançamento dos fundamentos do nosso globo terrestre. E a segunda vez que essas entidades angélicas se reuniram foi justamente para a descida de Jesus, que é um dos membros divinos eleitos pelo Supremo Senhor do Universo. Diz a ciência que o nosso planeta Terra tem uma fundação estimada em 4 bilhões e 500 milhões de anos. E Emmanuel, nesta mesma obra, A Caminho da Luz, diz que Jesus é o grande engenheiro sideral, é o arquiteto da nossa casa planetária. Portanto, nós presumimos que antes que o nosso mundo existisse, ele já era um espírito puro e perfeito. E enquanto espírito puro e perfeito, ele já antes que nós existíssemos, conquistara a perfeição com Deus, a comunhão absoluta com o Criador de tudo que existe. Deus, nosso Pai, nossa vida. E Deus, ele se expressa na própria criação, através das suas leis, que são perfeitas, que são imutáveis. Deus, segundo o Livro dos Espíritos, na primeira questão, conforme os mentores responderam ao professor Allan Kardec, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas ele quis ser conhecido. Lá em Êxodo, um dos livros escritos por Moisés, diz que o profeta que recebera o decálogo, os 10 mandamentos, diante da sarça ardente no deserto, uma sarça que queimava e não consumia, perguntou qual era o nome do Senhor. E o Espírito que ali se encontrava, representando o Altíssimo, disse: eu sou o
que sou. Portanto, Deus é o eu sou, desde sempre, desde a eternidade, o autor da vida. E Ele, como nós entendemos, foi representado na personalidade máxima daquele que os Espíritos dizem ser o guia e modelo da humanidade. Mas antes, recordemos, primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este Verbo está personificado em Jesus Cristo. E quando nós mencionamos o Senhor, nós estamos nos referindo à fonte da vida. Porque tudo que existe, como diz o próprio evangelista, foi feito através dele. E nós somos espíritos que temos em Jesus a luz do nosso existir. Porque Ele trouxe a revelação do Pai de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia. Então, nosso Pai, Ele nos criou com o propósito de que nós possamos conquistar a felicidade eterna, e para tanto, Ele enviou Jesus ao mundo, como disse o apóstolo Pedro, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso amado Mestre Jesus é para nós a sagrada inspiração. Nenhuma instituição, nada que existe, cujo objetivo seja justamente o compor a organização social a qual nós pertencemos, só é uma realidade por conta do amado Mestre, que é, conforme dizem os luminares da humanidade, o governador espiritual do nosso planeta. Um Cristo de Deus, um ser angélico, que conhece o Pai, que vive em perfeita identidade com o Senhor, e que asseverou que as suas palavras Ele as trouxera da parte daquele, o Pai de todos nós. Certa feita, o apóstolo Felipe perguntou-lhe, ou melhor, pediu-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse-lhe: estás há tanto tempo comigo e não me conheces? Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quando nós pensamos no Divino Mestre Jesus, nós, ainda que sejamos cultos, que tenhamos uma linguagem erudita, por mais geniais que sejamos, ainda a sua grandeza nos escapa ao entendimento. Mas nós podemos conceber, na nossa inteligência limitada, algumas das suas qualidades divinas. E aí,
para ilustrar os nossos singelos comentários e até ainda mais pobres por conta da nossa condição evolutiva, recorremos ao sábio Espírito André Luiz, que através do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier, em sua obra Antologia Mediúnica do Natal, nos traz uma mensagem com o título Jesus. Então, ele se refere ao Senhor de formas que nós vamos até construindo o nosso entendimento desta personalidade, que também nós compreendemos ser a árvore da vida, e nós, os seus galhos. Nós que nos propusemos a ser discípulos sinceros dele, porque aqueles que não querem segui-lo, naturalmente vão optar por caminhos mais difíceis, caminhos tortuosos, caminhos onde vão encontrar a dor que educa, que corrige, que repara. Mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos felizes, por isso a sua mensagem é de vida eterna. Diz o Espírito André Luiz, vejamos, que Jesus, o Divino Senhor, fez-se humilde servo da humanidade. Então, Ele, que arquitetou, que organizou o nosso planeta, essa escola de todos nós, tomou a forma humana e nasceu neste mundo, dando-nos a primeira lição, a da humildade. Pastor supremo. O pastor é aquele que guia, que direciona o caminho para as suas ovelhas. E ele nasceu num berço simples, amparado pelos anjos. Uma estrela sinalizou a sua presença e ali estava o Salvador do mundo, ungido da providência. Preferiu chegar ao planeta, ao espesso manto da noite, para que o mundo não lhe visse a corte celestial. Jesus desceu muito, e se ele se mostrasse tal como ele é, todos, e aí expresso-me como se nós estivéssemos naquele momento da história, ficaríamos deslumbrados com a sua glória, ele envolvido por aquele cortejo de anjos, e ele, o sol do amor eterno, resplandecente, tornando-se criança, tornando-se pequeno, para elevar-nos à glória de Deus. Orientador nas esferas resplandecentes. Olha como o Espírito André Luiz qualifica ainda o Senhor. Rejubilou-se na casinha rústica de Nazaré. Nós não temos competência para imaginarmos um lar celeste. Nós não temos ainda, por mais que sejamos evoluídos, a faculdade mental para concebermos como é uma esfera
habitada por seres arcangélicos, como o amado Mestre Jesus. As maravilhas que lá existem. Mas ele não desdenhou. Ele aceitou a missão sagrada que o Pai Celestial lhe dera. E foi feliz, rejubilando-se, habitar em uma casinha rústica em Nazaré. Construtor do orbe terrestre, como nós sabemos, que contava com os anjos a auxiliá-lo. No mundo, ele manejou serrotes anônimos de uma carpintaria desconhecida. Foi trabalhar com aquele que fora seu pai, José, lá na carpintaria. Imaginemos, e aqui com todo respeito à hierarquia do trabalho humano, a hierarquia que reza nas organizações, mas é como que se o nosso irmão arquiteto de uma grande obra fosse trabalhar depois do projeto elaborado, carregar tijolos, fazer o serviço pesado, mas não com o sofrimento, mas sim com amor, com alegria, porque o Senhor valoriza todas as nossas atividades, das mais simples às mais complexas, e Ele está conosco em todas elas. Portanto, se Ele desceu, se Ele nos deu exemplo, por que nós vamos escolher aquilo que nós devemos ou não fazermos em sua seara bendita? Prometido dos profetas, escolheu a simplicidade para instituir o reino de Deus. E ele disse que esse reino, os seus fundamentos, estão em nossos corações. Esse reino representa a nossa realização espiritual. O que nós faremos da nossa eternidade? Já paramos para pensar? Nós nunca deixaremos de existir. E o Divino Mestre Jesus, com o seu Evangelho, veio mostrar-nos o roteiro para a nossa redenção espiritual, e chegará um momento nesta eternidade que nós não reencarnaremos mais e seremos espíritos realmente felizes por conta das potências espirituais que desenvolvemos, e habitaremos a esfera de espíritos puros e perfeitos. E qual é a felicidade que nos aguarda? Estes espíritos contemplam o Senhor da vida, Deus nosso Pai. Conforme disse Jesus no Sermão da Montanha, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E estes espíritos se alegram em cooperarem com o nosso Pai Celestial e descem para nos auxiliar, para nos soerguer das condições de inferioridade que nós, espíritos em evolução, nos encontramos. Verbo sagrado do princípio submeteu-se à limitação da palavra humana para iluminar o mundo. Vejamos, Jesus, por ser o sol do amor eterno,
ele consegue expressar-se com tudo e com todos. Diz o espírito Shaolin, através do médium João Nunes Maia, em sua obra com o título Jesus Voltando, que confirma o que está em um Novo Testamento, quando Jesus, após a sua ressurreição, apareceu aos 500 da Galileia, 500 pessoas, que o Senhor brilhava como o sol. E ele falava para todos aqueles que lá se encontravam no monte, de tal forma que cada um o ouvia no imo da alma e na própria língua, no próprio idioma. Ele fala com todos de todas as nações e todos o entendem. E os seus anjos cuidam para que esses ensinamentos fiquem gravados nas almas daqueles que abrem seus corações, para que esses ensinamentos, como sementes de luz, possam germinar através da nossa transformação espiritual. O verbo sagrado do princípio. Nada que aconteça conosco é surpresa para o Divino Mestre Jesus. Não tem dor, não tem aflição, não tem angústia, não tem desespero, não tem nada, absolutamente nada que ele não conheça. Porque, segundo Emmanuel, a perfeição de Jesus se perde nas noites incontáveis dos séculos. É uma perfeição que não pode ser mensurada. Ele conhece cada um de nós. Qual pastor que não conhece as suas ovelhas? E qual pastor que, tendo 100 ovelhas, que uma se perde, não deixa as 99 em lugar seguro e não vai atrás daquela que se extraviou? Porque, como ele mesmo disse, que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiara se perderia. Portanto, confiemos em Jesus, porque ele é o nosso guia seguro. Sábio dos sábios, valeu-se de pescadores pobres e simples para transmitir aos homens a divina mensagem. Pensemos nos homens e mulheres sábios da humanidade, os que antecederam o Divino Mestre Jesus e os que vieram após a sua descida. Quando pensamos, por exemplo, no filósofo Sócrates, Platão, Aristóteles, quando pensamos em Siddhartha Gautama, em Krishna, quando pensamos nesses homens iluminados que trouxeram mensagens edificantes, todos eles foram enviados pelo Divino Mestre Jesus. Ele, o amado Mestre, é que é o mestre desses mestres, que trouxeram raios do seu amor e da sua sabedoria para iluminar as nossas consciências. Majestade celeste, conviveu com infelizes e desalentados da sorte, Rei dos reis, andou ao lado dos pecadores, daqueles que eram considerados imundos, daqueles que exalavam mau cheiro, que eram repudiados pela sociedade de então, aqueles que poderiam ser condenados ao apedrejamento, à lapidação, à morte.
Se fossem portadores da lepra, ele ali estava para limpá-los com seu poder magnânimo de curar aquelas mazelas humanas, com a sua palavra de luz para iluminar aquelas mentes atormentadas. Vem ensinar-nos a fé robusta e verdadeira em Deus, nosso Pai Celestial, que se expressa através do infinito amor em suas leis. Príncipe do bem, não desdenhou as vítimas do mal, amparando mulheres desventuradas e sentando-se à mesa de pecadores envilecidos. Jesus, ele não usa de violência, ele não se utiliza de imposições, não. Certa feita ensinou aos seus discípulos, se chegarem em uma casa e não quiserem recebê-los, abençoe aqueles nossos irmãos, e essas bênçãos voltarão para vocês. Quando nós falamos da nossa necessidade de estudarmos o Evangelho de Jesus, de mobilizarmos todas as nossas forças espirituais para vivenciá-los, é porque não existe vida sem Ele, não existe. Seremos madeiros secos a partir do momento em que nós negligenciarmos os nossos deveres, que começam primeiro para com Deus e depois para conosco, na nossa consciência. Via Crucis, do átrio até o Calvário, cerca de 700 metros de distância. O Senhor caminhava e deixava um rastro de sangue. O corpo estava em chagas, ombros doloridos, carregando uma cruz que pesava cerca de 70 quilos. Deparou-se em um momento com mulheres que choravam piedosas, e ele deteve-se em sua caminhada, olhou para aquelas mulheres e disse-lhes que não chorassem por ele, mas sim por elas e pelos seus filhos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, o que não farão ao madeiro seco? Quando Jesus, antes de ser levado à presença daqueles que o acusavam, disse na oração no horto: Pai, afaste-se de mim esse cálice. Ele não estava pedindo ao Senhor que o isentasse, que o livrasse do sacrifício. Não. Ele estava ali vendo com a sua clarividência do céu o futuro da humanidade. Porque a luz se fez no mundo, mas o mundo não a compreendeu. O mundo a rejeitou. E o nosso mestre foi fiel a Deus até o último momento da cruz. Inclusive, conforme registrou o evangelista Mateus, ele recitava o Salmo 22, quando o salmista fez uma descrição de tudo que aconteceria com o Messias no futuro, há séculos antes. E ali Jesus, recitando aquele Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava dando cumprimento às profecias.
expirou na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e por muitas vezes ele ressurgiu para aquelas ovelhas assustadas, que se viram sem o pastor, mas ele veio confirmar que tudo que ele dissera era verdade, porque ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não temos outro caminho, e não é de sacrifício, não é de sofrimento, não. O sofrimento, a dor faz parte deste processo, porque através dela nós vamos desenvolvendo as nossas faculdades espirituais. Jesus disse também: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com todo entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Quem são aqueles que nós devemos amar? Estão em nossos lares, estão na nossa oficina de trabalho, estão nas vias públicas, estão nas repartições, nas organizações, em toda parte. Nós nos deparamos com o próximo. Jesus é o amor, é a personificação do amor de Deus por todos nós. E a melhor forma de divulgarmos os seus ensinamentos é através dos nossos exemplos. O nosso amor manifesto na paciência, na tolerância, na indulgência, na benevolência, na empatia, na compaixão, na piedade, na misericórdia, enfim. Que nós sejamos, como disse o apóstolo Paulo, cartas vivas do Evangelho de Jesus, e que nós peçamos a Ele que nos dê forças para que possamos vencer em nós os nossos impulsos inferiores, que Ele nos auxilie na transformação dos nossos sentimentos, que Ele guie os nossos pensamentos, que Ele nos sustente nas obras que nós abraçamos, sendo a mais importante delas a nossa mudança interior, o combate às nossas más tendências e a nossa transformação moral, como disse um dos seus apóstolos, Allan Kardec. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe, ampare e ilumine, e que esteja conosco agora e sempre. Gratidão.